Olá, igreja querida. Hoje, domingo de manhã, esse domingo bonito que está aí, nós estamos aqui iniciando um novo tempo, um novo momento na vida da igreja. Nós sabemos que o templo está fechado, mas a igreja de Cristo está aberta. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos aproveitar todo este momento para glorificarmos a Deus, para louvarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. Eu quero aproveitar este primeiro momento para dizer para você que nós continuaremos cultuando a Deus. A Igreja Batista em Jardim Santana não vai parar, ela não está parada, e mais do que nunca nós estaremos juntos, nós estaremos unidos para que a glória de Deus se manifeste no nosso meio, que é o grande desafio para este ano. Vocês têm acompanhado nos domingos pela manhã e nos cultos de terça-feira a série de mensagens que eu tenho pregado a respeito de que nós podemos ver a glória de Deus. Estamos pregando sobre a glória de Deus. Portanto, esse tema, ver a glória de Deus, é o que nós queremos trabalhar diante de algumas mensagens que nós já pregamos. O texto, João capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, dando destaque ao versículo de número 14. Vamos só relembrar esse texto que nós já lemos, vocês já leram, mas nós temos outras pessoas hoje, pela primeira vez, ouvindo essa mensagem, ouvindo este texto que estarei lendo agora. Olha só o que diz o texto sagrado. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotaram. Texto maravilhoso, e que nós destacamos aqui o versículo de número 14 deste mesmo capítulo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o texto que nós estaremos refletindo. Nesse texto sagrado, nós já fizemos uma introdução desse texto nas mensagens anteriores, e nas mensagens anteriores nós apresentamos que esse início do Evangelho de João é um dos textos mais fascinantes que nós encontramos na palavra de Deus. Fascinante porque imagina só a criatura tendo um contato direto com o Criador. O Criador se tornando parecido com a criatura para se identificar com ele. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Isto só é possível por causa do amor de Deus. Falando do amor de Deus, nós lembramos do nosso clássico versículo da palavra de Deus, que nós poderíamos chamar de um texto áureo. Quando, nesse mesmo evangelho, no capítulo de número 3, nós encontramos a palavra de Deus mostrando este amor. Quando ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, esse texto de João capítulo 3 e versículo de número 16 tem tudo a ver com a introdução do Evangelho. E esta série de mensagens tem o propósito de te fortalecer, te abençoar, você, a sua família, a nossa igreja, essa igreja querida do Senhor Jesus. E ele pagou um preço tão alto diante do que ele fez, esta expressão maior de amor. Nós ainda destacamos nesse
nesta série de mensagens, e à luz desse texto que nós lemos, nós destacamos alguns pontos que entendo ser bastante relevante para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas que tempo é esse que nós estamos vivendo? Um tempo de insegurança para o mundo inteiro. As pessoas estão inseguras, estão tristes. E muitas delas estão indo de uma direção para outra e não encontram um lugar que possa ter paz no coração e na sua vida. Mas nós não. Nós temos para quem ir. Nós temos Jesus, que tem palavras de vida eterna. E isso é significativo para nós. Numa das mensagens anteriores, nós frisamos uma primeira situação do texto, dizendo que muitas pessoas não veem a glória de Deus porque não se dispõem a seguir a Jesus Cristo. Tem seguido muitas coisas, tem ido em muitas direções, mas não tem ido na direção de Cristo, não tem olhado para Jesus Cristo, não tem ido ao encontro da cruz de Cristo e detectar e observar que a cruz está vazia. Jesus não está pendurado nela, porque ele venceu a morte e vive eternamente. É maravilhoso quando nós temos essa certeza. Numa outra mensagem que trouxemos para vocês dessa série, nós destacamos ainda o segundo momento do texto. Muitas pessoas não veem a glória de Deus porque não continuam seguindo a Cristo. Desmaiam pelo caminho, param pelo caminho, diante dos problemas, das dificuldades. Queridos, esse é um tempo de renovação de fé. Esse é um tempo em que nós precisamos voltar para Deus com uma disposição muito grande, entendendo que a força que vai nos dar a vitória não é uma força que está em nós. É a força de Deus, é o poder de Deus agindo através de nós. Nós somos instrumentos. E Ele nos usa como Ele quer, como Ele deseja. Então é importante nós termos essa atitude no momento que nós estamos adorando a Deus. E nessa manhã de domingo maravilhosa, quando eu entro na sua casa, quando você aí do seu sofá, agora ouvindo a mensagem junto com a sua família, alguns convidaram os seus amigos, esta alegria maravilhosa, é isso que precisa permanecer. E eu posso dizer para você com certeza absoluta que a glória de Deus está se manifestando aí na sua casa. Agora a sua casa é o templo do Senhor. O Senhor está presente. A graça de Deus está aí com você. E nós estamos juntos. Podemos geograficamente estarmos em lugares diferentes nesse instante, nesse momento, mas espiritualmente nós estamos juntos porque o mesmo Deus que está me assistindo, que está me dando o privilégio de falar com você através do Santo Espírito de Deus, é o mesmo Deus que faz que esta palavra entre no seu coração e você seja ricamente abençoado por Deus. Não é maravilhoso nós pensarmos desta forma? Hoje, nesse terceiro momento, nessa terceira mensagem dessa série que nós estamos pregando, eu quero que você pense exatamente sobre esta situação. Muitas pessoas não veem a glória de Deus porque não voltaram a seguir a Jesus Cristo. Na mensagem anterior, falamos deles pararem, deles tirarem o foco, desviarem a atenção para outras coisas. E não tem voltado. E hoje eu quero que você pense sobre isso. Há algo pior do que se afastar de Deus. Não existe forma pior, não existe algo pior do que isso, se afastar de Deus. O que significa a nossa vida sem Deus, sem a presença do Senhor?
até um dos discípulos de Jesus Cristo que não creu, não acreditou, mas no momento que deu uma demonstração de incredulidade, ele cai em si e se dobra diante do Senhor. Eu estou falando de Tomé. Tomé, quando vê Jesus, ele não acredita porque achou que Jesus estava morto. E tem muita gente achando que Jesus está morto. Ele chegou e falou: eu preciso tocar o meu dedo no lugar onde foi colocado o prego. Eu preciso ver onde foi colocado a lança. E Jesus mostra para ele. E quando ele vê, ele cai em si e volta. Ele volta, se dobra diante do Senhor e diz: meu Deus, meu Senhor. É isto que nós precisamos, é isto que nós necessitamos para que o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Ah, queridos, quando nós olhamos os ensinamentos de Jesus, nós vemos a glória de Deus se manifestar. Quando nós olhamos ele indo pelos vales, pelos montes, indo em direção às multidões que andavam como gente que não tem pastor, e ele se apresenta dizendo: eu sou o bom pastor. Ah, este é o momento em que nós percebemos que a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Há uma história muito interessante para nós fecharmos hoje a mensagem desta manhã. Eu quero que você observe essa história para que isso fique no seu coração. E quando você lembrar dessa história, lembre exatamente deste texto sagrado que no início eu apresentei para você. Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, deixando o seu trono de glória, vindo à terra, se identificando comigo, se identificando com você, para salvar pessoas que desobedeciam, que estavam enfermas espiritualmente. Esta é a mensagem desta manhã, nesses tempos tão difíceis, em que o mundo está passando, e agora, mais do que nunca, você, Igreja de Cristo, precisa brilhar. Nós não podemos nos esconder. Nós não podemos estar afastados. Nós ficaremos em um lugar onde a luz irá brilhar, a luz de Jesus Cristo, e nós seremos o instrumento de Deus para isto. Nesta história, uma certa jovem que brigou com os pais e saiu de casa depois de viajar para uma capital e decair e se envolver nas drogas, na prostituição, ela chegou a cogitar a possibilidade de tirar a própria vida. Isso trouxe uma angústia profunda para o seu coração. Entrou em uma igreja e, para surpresa dela, quando ela entrou na igreja, teve um cartaz lá na igreja que chamou a atenção dela. Sabe que cartaz era esse? Era a fotografia dela no cartaz, dizendo assim: filha, volte, papai te ama. Foi isto que ela viu. Ela ficou impressionada, ouviu a mensagem. Depois de ouvir a mensagem, foi tocada pelo poder de Deus, voltou para o Senhor primeiro, e assim que saiu da igreja, ligou para o pai, emocionada, e dizendo: pai, porque o senhor sabia que eu ia entrar naquela igreja, naquela noite, nesta noite? Como o senhor sabia disso? O pai chegou para ela, muito feliz e alegre, e disse: filha, eu não sabia que você ia entrar naquela igreja. Eu tomei uma decisão. Por onde eu passava, eu colocava em todas as igrejas um cartaz dizendo do meu amor, dizendo da minha saudade, dizendo que eu queria você de volta. E eles reatam, se tornam uma família. É isso, queridos, essa é a manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida. Nesta manhã, quando de uma forma muito inusitada,
Nós estamos nos encontrando num domingo de manhã, você na sua casa, eu aqui no meu escritório, levando esta mensagem para você. No entanto, o Deus que servimos é o mesmo Deus, é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. E é importante nós termos esta certeza absoluta. Queridos irmãos, que alegria! Como é bom estarmos unidos no amor de Cristo. Como é bom nós sabermos que a igreja de Cristo está reunida neste momento e nós cremos na manifestação da glória do Senhor no nosso meio. Nós iremos concluir essa mensagem nesta manhã, orando ao Senhor. Eu quero colocar a sua família, eu quero colocar o seu lar, eu quero colocar esse tempo que nós estamos vivendo diante do Senhor. E nós podemos crer, irmãos. Nós podemos acreditar, sim, que o Senhor está agindo e existe algo grandioso que nós iremos experimentar. E nós iremos falar para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isto nós estamos alegres. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça com a sua família agora. E este é o momento de nós clamarmos ao Senhor e pedir a atuação de Deus, como Ele já atuou na nossa vida nesta manhã. Vamos fazer isso transformar-se em uma grande onda que irá se espalhar por toda a nossa cidade, irá espalhar por todo o nosso estado, pelo país e pelo mundo, porque nós cremos no poder da oração, porque nós cremos que em Cristo Jesus a sua igreja pode sim fazer proeza. Vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, como é bom, Senhor, reencontrar espiritualmente com a tua família, com a nossa família, a família espiritual, os nossos irmãos, famílias reunidas neste momento, glorificando, exaltando o Senhor. Tire, Senhor, neste momento, qualquer tristeza. Tire, Senhor, qualquer decepção. Aumente a fé do teu povo, porque nós já temos a certeza que servimos a um Deus todo vitorioso, plenamente vitorioso. E pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós sabemos que somos mais do que vencedores. Oramos neste momento, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. É assim que daqui para frente nós vamos nos encontrar nos próximos domingos. Lembrando para vocês que logo mais à noite, às 19 horas, nós vamos marcar novamente este encontro, onde a mensagem de Deus será pregada, o alimento espiritual chegará até você. E esse agora é o tempo, é a forma com que Deus está alimentando vocês. E eu tenho certeza que Deus estará abençoando a sua família, abençoando a nossa igreja, que o nome de Deus seja glorificado. Até a noite, irmãos, que Deus abençoe. Bom almoço para todos vocês.